Vamos dar início à aula número 19 do curso de Introdução à Ciência do Direito. O tema dessa aula é a questão: é possível um direito sem incerteza, que tudo prevê com precisão e decide sempre de modo objetivo? Será que é possível um direito sem qualquer incerteza? Bem, para tratar desse tema, eu vou evocar aqui finalmente um autor diferente daquele que até esse momento foi privilegiado nesse curso. Eu não vou mais falar de Hans Kelsen, eu vou abordar essa questão a partir da ótica do Herbert Hart, que é um jurista inglês, também considerado um grande nome do positivismo jurídico do século XX, e que foi um jurista, em grande medida, inspirado pela obra do Hans Kelsen, que é um pouco anterior a dele. Eu vou começar apresentando rapidamente quem foi o Herbert Hart. Ele foi um professor tanto de filosofia moral como de teoria geral do direito na Universidade de Oxford, isso entre os anos 40 e os anos 60, até praticamente 1970. Ele publicou seu grande livro, que é esse livro que está no slide, o The Concept of Law, ou em português, o Conceito de Direito, que está aqui a tradução para o português na minha mão, a edição que saiu pela Martins Fontes, que é a sua obra mais famosa, publicada originalmente em 1961, portanto, um ano apenas após a publicação da segunda edição da Teoria Pura do Direito por Hans Kelsen, quando este já vivia nos Estados Unidos, em 1960. Bom, além da influência de Kelsen, o Hart vai receber também uma forte influência da tradição do positivismo jurídico inglês, a tradição do voluntarismo jurídico, do utilitarismo, que remonta tanto ao Jeremy Bentham como também ao John Austin, no século XIX, dois grandes juristas ingleses. Aliás, Bentham é o nome da cadeira que o Herbert Hart assumiu em Oxford quando ele saiu da filosofia moral e foi para a cátedra de teoria geral do direito, assumir a cadeira de Jeremy Bentham, uma cadeira bastante pesada e respeitada. Enfim, o Herbert Hart, depois ao longo da apresentação eu vou tentar ressaltar outras ideias desse importante jurista, mas meu foco será estritamente aquilo que ele apresenta no capítulo 7 desse livro, o Conceito de Direito, que é o capítulo intitulado Formalismo e Ceticismo acerca das regras. É um capítulo que vai tratar do problema da aplicação do direito e que estabelece um diálogo muito direto com aquilo que o Kelsen tratou no último capítulo do livro Teoria Pura do Direito, que é o 8º capítulo, intitulado A Interpretação, que foi o tema da aula passada, justamente desse curso. E justamente por isso eu acrescentei esse tema, esse capítulo do livro do Herbert Hart, primeiro porque ele dialoga facilmente com aquilo que Kelsen, o problema que Kelsen diagnosticou no último capítulo da Teoria Pura do Direito, e também porque o Hart permite aprofundar alguns pontos e estender algumas questões, em especial essa que eu utilizei no título dessa aula, que vai guiar essa aula, que é a questão da possibilidade mesma de um direito absolutamente preciso, objetivo, que não deixa margem alguma à incerteza, que não deixa margem à discricionariedade. O argumento do Kelsen, aliás, o argumento do Herbert Hart, para explicar isso, vai remeter a um aprofundamento em questões que envolvem a linguagem humana, a capacidade de comunicação do ser humano e também a nossa própria condição humana, os limites dessa nossa condição. Nesse sentido, o Hart ele avança no sentido de uma filosofia e uma teoria do direito mais analítica, numa tradição mais analítica. Enfim, bom, vamos começar pelo tema mais famoso que está nesse capítulo, na obra do Herbert Hart, que é a defesa de que o direito possui uma textura aberta, ou seja, de que ele deixa certas áreas indecididas, incertas, a serem preenchidas pelo aplicador. Vamos ver melhor o que o Hart quer dizer com isso, mas inicialmente ele começa sua argumentação dizendo que o direito ele envolve padrões gerais de conduta
com base em categorias gerais. E que, portanto, o direito vai além de diretivas particulares, ou seja, o direito não é um conjunto de comandos particulares, fulano faça isso, cicrano haja assim, ele é um conjunto de disposições ou regras que possui a natureza de ser geral e se basear em categorias que são gerais, que não aponta para uma situação específica, mas sim para um conjunto de situações, por meio de categorias gerais. Na página 137 do livro, o Hart explica essa noção e ele começa dizendo assim: em qualquer grande grupo, as regras gerais, os padrões e os princípios devem ser o principal instrumento de controle social e não as diretivas particulares dadas separadamente a cada indivíduo. Se não fosse possível comunicar padrões gerais de conduta que multidões de indivíduos pudessem perceber, sem ulteriores diretivas, padrões esses exigindo deles certa conduta conforme as ocasiões, nada daquilo que agora reconhecemos como direito poderia existir. Daí resulta que o direito deva predominantemente, mas não de forma alguma exclusivamente, referir-se a categorias de pessoas, a categorias de atos, coisas e circunstâncias, e o seu funcionamento, com êxito sobre vastas áreas da vida social, depende de uma capacidade largamente difundida de reconhecer atos, coisas e circunstâncias particulares como casos das classificações gerais que o direito faz. Então, o direito, para ele poder regular condutas em geral, o que ele faz é se valer de categorias gerais. Então, como diz aqui no texto, categorias de atos... Bom, deixa eu encontrar aqui a passagem. Categorias de pessoas, categorias de atos, categorias de coisas, categorias de circunstâncias, etc. O que são exatamente essas categorias gerais? Se eu digo, por exemplo, um veículo, estou me referindo a uma categoria geral de coisas. Várias coisas podem ser identificadas como veículos. Se eu digo por exemplo, uma agressão, várias atitudes, condutas podem ser associadas a uma agressão. Se eu digo ofensa, várias condutas distintas podem ser identificadas como fazendo parte dessa categoria geral da ofensa. Enfim, se eu digo para identificar uma pessoa, por exemplo, um idoso, tem várias pessoas que podem preencher essa categoria de idoso e por aí vai. Então as categorias são gerais, tanto de coisas quanto de atos, quanto de pessoas, e os casos individuais, as pessoas na sua singularidade, as situações na sua especificidade concreta, elas de alguma maneira preenchem essas categorias, elas podem ser ou não incluídas dentro dessa ou daquela categoria geral específica. Bom, dito isso, o que o Hart vai sustentar é que o direito ele comunica padrões de conduta por meio basicamente de dois expedientes. Ou seja, como que o direito então transmite um padrão de conduta, ou seja, uma maneira como se deve comportar, como se deve agir. Seja por meio da legislação, seja por meio dos precedentes, ou seja, dos casos anteriormente julgados. Como que funciona a transmissão de um padrão de conduta por meio da legislação? É uma forma na qual se usa um máximo de palavras, como diz o Hart, e essas palavras tentam descrever qual é a conduta devida e transmiti-la de uma forma prescritiva. Então, por exemplo, posso dizer assim, todos os homens e rapazes devem tirar o chapéu ao entrar na igreja. Bom, isso é uma forma de uma lei, percebe? Todos os homens e rapazes devem tirar o chapéu ao entrar na igreja. Bem, agora como que eu transmito um padrão geral de conduta por meio de um precedente? Ao contrário da legislação, os precedentes, eles, segundo Hart, fazem um uso mínimo de palavras. Ele comunica padrões de comportamento ou de conduta, não por meio de palavras, mas sobretudo por meio do quê? Do exemplo, apontando para aquilo que deve ser feito. Mais ou menos como haja assim, como se agiu aqui, como se agiu ali, como
como se agiu nesse caso, naquele caso, ou não haja como se agiu nesse caso, naquele caso, etc. Então, voltando a esse exemplo, de todos os homens e rapazes devem tirar o chapéu e entrar numa igreja, que é a forma como a legislação se expressa. No caso de um precedente, seria algo do tipo assim: olha, eis a forma correta como nos comportamos nessas ocasiões. Diz, né, a pessoa apontando para descobrindo, por exemplo, a cabeça ao entrar numa igreja. Então a pessoa entra na igreja, tira o chapéu e fala: vejam como se deve entrar numa igreja, etc. Enfim, então o precedente é uma espécie de transmissão do padrão de conduta, de comunicação desse padrão de conduta por meio do exemplo, especialmente por meio do exemplo. Bom, o Hart, na sequência, vai argumentar que nos dois casos nós vamos ter problemas de indeterminação. Né? No caso dos precedentes, então nós vamos ter uma incerteza tanto nos precedentes quanto na legislação. No caso dos precedentes, os exemplos que transmitem um determinado padrão de conduta, eles deixam sempre dúvidas quanto à sua aplicação. Na página 138, o Hart explica isso, dizendo o seguinte: a comunicação através do exemplo, em todas as suas formas, embora acompanhada por algumas diretivas verbais gerais, tais como faz como eu faço, pode deixar aberta uma série de possibilidades e, por isso, de dúvidas relativamente ao que se pretende, mesmo quanto a assuntos que a pessoa que procura comunicar considerava ela própria como claros. Até que ponto deve a atuação ser imitada? Tem importância se for usada a mão esquerda em vez da direita para tirar o chapéu? Que se faça lentamente ou com rapidez? Que o chapéu seja posto debaixo da cadeira? Que não seja colocado de novo na cabeça dentro da igreja? Estas são todas variantes das perguntas gerais que a criança podia fazer a si mesma. De que modos deve a minha conduta assemelhar-se à dele para estar certa? O que existe precisamente na sua conduta que deva ser o meu modelo? Ao compreender o exemplo, a criança atenta em alguns dos seus aspectos em vez de outros. Ao agir assim, ela é guiada pelo senso comum e o conhecimento da espécie geral de coisas e intenções que os adultos consideram importantes e pela sua apreciação do caráter geral da ocasião, ir à igreja, e da espécie de comportamento apropriado a tal. Fim dessa citação. Mas o que está claro aqui que o Hart está dizendo? Quando a gente transmite um padrão por meio de exemplo, ou seja, haja assim, faça assim, do jeito que eu estou fazendo, etc., a criança, claro, ela pode colocar uma série de questões, e essa transmissão ela é, portanto, imprecisa, indeterminada, porque, afinal de contas, o que exatamente deve ser imitado? Né? Qual o elemento relevante? Por exemplo, é relevante que se tire o chapéu ao entrar na igreja com a mão direita? Ou tem que ser com essa mão ou pode ser com a outra? Né? O exemplo não diz isso, só diz haja assim. Né? Será que é relevante o fato de ser com essa mão? Será que é relevante o fato do chapéu ter sido tirado de forma vagarosa ou rapidamente, como diz o exemplo aqui? Enfim, uma série de questões podem ser colocadas, né? Ou seja, não está claro exatamente o que naquele exemplo que deve ser observado, que é relevante e que constitui, portanto, o padrão a ser seguido. Então, em grande medida, a indeterminação que os precedentes deixam por meio da transmissão ou da comunicação de um padrão de conduta por exemplos, é que não fica claro qual é o aspecto relevante, ou seja, o que é que deve efetivamente ser seguido, qual é a norma, né? Onde reside exatamente o comando a ser observado. Bom, no caso da legislação, o Hart reconhece que, embora ela comunique padrões de conduta de forma mais explícita, dizendo exatamente o que deve ser a conduta devida, e ela o faz por meio de mais palavras, ou seja, ela usa mais da linguagem, de uma certa expressão escrita da linguagem, e, portanto, isso dá a impressão de que a legislação seria, então, mais clara, mais segura e mais certa. Né? Mas, ainda assim, o Hart questiona essa certeza da legislação e diz que também a legislação, é indeterminada e que a sua incerteza não pode ser simplesmente eliminada por meio de regras de interpretação ou regras hermenêuticas. Na página 138 para 139 do livro, o Hart fala justamente dessa
do fato das legislações parecerem mais certas e mais seguras. Ele diz assim: em contraste com as indeterminações dos exemplos, a comunicação dos padrões gerais por formas gerais explícitas de linguagem, por exemplo, né, todos os homens devem tirar o chapéu e entrar numa igreja, parece clara, segura e certa. Os aspectos que devem ser tomados como guias gerais de conduta são aqui identificados por palavras, libertam-se verbalmente, não ficam amalgamados com outros num exemplo concreto. Para saber o que deve fazer em outras ocasiões, a criança já não tem de adivinhar o que se pretende ou o que será aprovado. Não tem de especular quanto ao modo por que a sua conduta deve assemelhar-se ao exemplo para ser correta. Em vez disso, tem uma descrição verbal que pode usar para selecionar o que deve fazer no futuro e quando o deve fazer. Tem apenas de reconhecer os casos de aplicação de termos verbais claros, de subsumir fatos particulares em epígrafes classificatórias gerais e retirar uma conclusão silogística simples. Não é confrontada com a alternativa de escolher com risco próprio ou de procurar outra orientação dotada de autoridade. Tem uma regra que pode aplicar por si mesma e a si mesma. Bem, nessa passagem, fica claro que o argumento do Hart é o seguinte: olha, a impressão que a gente tem é que a legislação transmitiria um padrão de conduta de uma maneira mais explícita, mais segura, mais rigorosa, que afinal de contas está ali descrito exatamente o modo como se deve comportar, o que é importante que se faça, e basta então aquele que vai seguir uma regra, uma lei, basta ele fazer uma espécie de subsunção, ou seja, subsumir significa incluir dentro um caso particular dentro de uma categoria geral. Então, se eu, na categoria geral, homens devem tirar o chapéu e entrar na igreja, basta que eu saiba o que é um homem, o que é um chapéu, o que é uma igreja, o que é o comportamento de tirar o chapéu, de tirar algo, e pronto, eu sei como agir ao entrar na igreja, o que é devido, o que se deve fazer, qual é a conduta que foi, o padrão de conduta que foi transmitido, né? Enfim, então bastaria isso, saber subsumir casos. Esse caso é um caso de um homem entrando numa igreja com chapéu, então a conduta devida é tirar esse chapéu. E ponto final. Bem, na página 139, entretanto, o Hart mostra que isso não é tão simples assim e que também no caso da legislação há indeterminação. Diz Hart: mesmo quando são usadas regras gerais formuladas verbalmente, podem, em casos particulares concretos, surgir incertezas quanto à forma de comportamento exigido por elas. Situações de fato particulares não esperam por nós já separadas umas das outras e com etiquetas apostas como casos de aplicação da regra geral, cuja aplicação está em causa. Nem a regra em si mesma pode avançar e reclamar os seus próprios casos de aplicação, né? Eu vou continuar depois, mas aqui é um ponto importante, né? Ou seja, a realidade, o mundo no qual a gente age e vive, as coisas não vêm com etiquetas dizendo o que elas são, o que é um chapéu, o que é um homem, o que é uma igreja. Esse esforço de identificar nas coisas do mundo o que pode ser incluído na categoria igreja, por exemplo, na categoria chapéu, na categoria homem, esse é um esforço que o intérprete vai ter que fazer, né? As coisas no mundo, elas mesmas não se nomeiam, elas não têm uma etiqueta junto a elas dizendo o que elas são e como, a qual categoria elas pertencem, né? Continua aqui a leitura. Em todos os campos da experiência, e não só no das regras, há um limite inerente à natureza da linguagem quanto à orientação que a linguagem geral pode oferecer. Haverá, na verdade, casos simples que estão sempre a ocorrer em contextos semelhantes, aos quais as expressões gerais são claramente aplicáveis, né? Exemplo, se existir algo qualificável como um veículo, um automóvel o é certamente. Mas haverá também casos em que não é claro se aplicam ou não. Por exemplo, a expressão veículo usada aqui inclui bicicletas, aviões, patins. Esses últimos são situações de fato, continuamente lançadas pela natureza ou pela invenção humana, que possuem apenas alguns dos aspectos dos casos simples, mas aqui lhe faltam outros. Os cânones de interpretação não podem eliminar estas incertezas, embora possam diminuí-las.
porque esses cânones são eles próprios regras gerais sobre o uso da linguagem e utilizam termos gerais, que eles próprios exigem interpretação. Eles, tal como outras regras, não podem fornecer a sua própria interpretação. Os casos simples, em que os termos gerais parecem não necessitar de interpretação e em que o reconhecimento dos casos de aplicação parece não ser problemático ou ser automático, são apenas os casos familiares, que estão constantemente a surgir em contextos similares, em que há acordo geral nas decisões quanto à aplicabilidade dos termos classificatórios. Enfim, então, fim dessa citação, o que o Hart está argumentando é que mesmo no caso da legislação, como as coisas no mundo elas mesmas não trazem uma etiqueta dizendo a qual categoria elas pertencem, vão existir casos que são casos que a gente pode considerar mais simples, né? Casos que não comportam grande dúvida, né? Que aquilo é claramente um homem, aquilo é claramente um chapéu, aquilo é claramente uma igreja. Mas vão existir casos em que dúvidas podem aparecer. Por exemplo, se um transexual, um homem trans, por exemplo, deve ser considerado um homem, por exemplo. Ou o que vai ser exatamente considerado um homem ou um rapaz, a partir de que idade vai ser considerado um homem. Uma mulher deve ser considerada ou não, quando se fala homem, a gente está falando do gênero humano, da espécie humana, do ser humano, ou a gente está falando do homem, da pessoa, né, do ser humano, do sexo masculino, né? E o que vai definir essa pessoa também do sexo masculino? Vai ser o sexo biológico? Vai ser a identidade de gênero? Então, estou mostrando assim, podem existir situações que comportam dúvida. Algumas vão ser claras, outras nem tanto. A mesma coisa chapéu. O que eu vou considerar um chapéu? Na realidade, tem várias coisas que claramente a gente identifica como pertencentes a essa categoria do chapéu. Agora, outras coisas nem tanto. Um boné vai ser considerado um chapéu, uma touca vai ser considerado um chapéu, que tamanho deve ter para ser considerado um chapéu, enfim, e uma série de outras situações. Ainda uma igreja, né? Deve tirar ou entrar na igreja. O que vai ser considerado uma igreja? Qualquer casa de culto vai ser considerado uma igreja, de qualquer religião, ou só cristã, só católica, enfim, o que vai ser considerado uma igreja? Enfim, então tudo isso mostra que, ainda que pareça simples esse comando, né, todo homem deve tirar o chapéu e entrar na igreja, parece muito simples, mas nem sempre a realidade se encaixa perfeitamente a isso. Vão existir situações em que a gente pode começar a discutir se esse caso deve ou não ser considerado, deve-se ou não aplicar essa regra a esse caso, aquele outro e por aí vai, né? O outro exemplo que ele deu aqui, quando se fala em veículos, né? Um automóvel, claramente, a gente vai identificar como um veículo, mas e uma bicicleta? Vai ou não? Se diz que é proibida a entrada de veículos no parque. Pode entrar automóveis? Não, mas pode entrar bicicleta? Pode entrar um avião? Pode entrar um patins? Alguém de patins? Pode entrar um helicóptero? O que vai ser um veículo exatamente? Pode entrar uma patinete? Enfim. Tudo isso pode ser discutido, mas percebam, não está mais tão claro quando se fala que é proibida a entrada de veículos. A palavra veículos é uma categoria geral que a gente não tem uma precisão exata acerca de quais objetos, né, quais coisas do mobiliário do mundo se inserem nessa categoria, né? Enfim, então é isso que o Hart está argumentando, que há sempre um espaço mais ou menos de incerteza, de indeterminação, que decorre da própria natureza da nossa linguagem. A gente não tem uma linguagem que é precisa. As categorias que a gente usa para descrever a realidade, falar sobre as coisas no mundo, são elas mesmas indeterminadas e imprecisas, são vagas, né? Bom, isso faz então o Hart sustentar que as variantes dos casos familiares, né, aqueles casos que não são mais tão familiares, fazem aparecer uma crise na comunicação. Pois nenhuma convenção firme ou acordo geral dita o seu uso. E a resolução desses casos, então, duvidosos, que já não são mais tão certos assim, exige uma escolha entre alternativas abertas. E essa escolha, se vai ou não se aplicar aquela regra, aquele caso, ela vai ser realizada por quem tem esse poder, essa autoridade para solucionar o caso, para dar uma resposta a esse caso. Então fica evidente assim que há sempre um poder discricionário, de escolha, portanto, que é deixado pela linguagem, né? Ou seja, a linguagem ela mesma deixa uma margem de indecidibilidade, de indeterminação, e que a única maneira de
aplicar o direito é deixando que uma certa autoridade, no caso aquela que vai ter o poder de julgar, o juiz, que ela preencha essa indeterminação, que ela resolva isso, determine qual vai ser o direito, por meio de um ato discricionário, ou seja, fazendo uma escolha, né? Se boné vai ser considerado chapéu ou não, se o patins vai ser considerado um veículo ou não, e por aí vai. E esse poder discricionário, segundo Hart, vai existir, seja qual for o modo de comunicação dos padrões de conduta que o direito utilizar, seja por meio da legislação, seja por meio dos precedentes. Mas no caso dos precedentes, o Hart entende que esse poder seria ainda maior, esse poder discricionário, mas ele permanece ainda existindo, ele ainda tem lugar na legislação. Na página 140 aparece a argumentação do Hart sobre isso, diz ele: neste ponto, a linguagem geral dotada de autoridade, em que a regra é expressa, pode guiar apenas de um modo incerto, tal como ocorre com um exemplo dotado de autoridade. O sentido em que a linguagem da regra nos permitirá simplesmente escolher casos de aplicação facilmente recognoscíveis esboroa-se nesse ponto. A subsunção e a extração de uma conclusão silogística já não caracterizam o cerne do raciocínio implicado na determinação do que é a coisa correta a se fazer. Pelo contrário, a linguagem da regra parece agora só delimitar um exemplo dotado de autoridade, nomeadamente o constituído pelo caso simples. Tal pode ser usado de forma bastante semelhante à do precedente, embora a linguagem da regra limite os aspectos que exigem atenção, não só de forma mais permanente, como de modo mais preciso do que faz o precedente. Confrontada com a questão sobre se a regra que proíbe o uso de veículos no parque é aplicável a certa combinação de circunstâncias em que surge indeterminada, tudo o que a pessoa chamada a responder-lhe pode fazer é considerar, como faz aquele que recorre a um precedente, se o caso presente se assemelha suficientemente ao caso simples em aspectos relevantes. O poder discricionário, que assim lhe é deixado pela linguagem, pode ser muito amplo, de tal forma que, se ele aplicar a regra, a conclusão constitui, na verdade, uma escolha, ainda que possa não ser arbitrária ou irracional. Então, no final das contas, mesmo no caso da legislação, o que existe é uma espécie de exemplo. É como se o caso simples funcionasse como um exemplo, um paradigma, um modelo, e os casos mais difíceis, desviantes, que não são claros, etc., a gente tivesse que discutir e decidir se vai ser ou não considerado similar àquele caso, se a gente vai ou não estender a esse caso também aquilo que já estava determinado, se ele vai ou não ser incluído dentro daquela categoria geral. Enfim, então também aqui há um esforço nesse sentido de como se fosse se inspirar num modelo ou num exemplo. Em suma, diz o Hart, seja qual for o processo escolhido para a comunicação de padrões de comportamento, vai haver, portanto, sempre indeterminação, pelo menos até certo ponto, depois eu vou abordar mais isso, de modo que a aplicação do direito vai possuir sempre uma textura aberta. Então volta aqui a ideia da textura aberta, ou seja, há sempre uma margem, como se fosse uma textura aberta. Imagina um tecido no qual os nós são mais ou menos grandes, então ficam uns buracos, e quem vai preencher isso vai ser a autoridade que tem o poder de decidir, de tomar a decisão. E essa indeterminação nada mais seria do que o preço a ser pago pelo uso de termos classificatórios gerais, que é o que o direito faz, o uso de categorias gerais, presente em qualquer forma de comunicação que diga respeito a questões de fato. Ou seja, toda vez que a gente está falando sobre o mundo, a gente está se falando de categorias que de alguma maneira tentam generalizar situações que são singulares, cada uma específica. Se eu falo pedra, eu estou usando um termo geral para descrever uma série de coisas no mundo que são muito diferentes uma das outras, e que todas elas eu tento reagrupar dentro dessa categoria, desse conceito geral de pedra. Se eu falo homem, eu estou falando de várias pessoas nesse mundo, ou se eu falo mulher, eu estou me referindo a várias pessoas nesse mundo que eu estou querendo reagrupar nessa categoria de mulher. E nem sempre vai ser fácil identificar quais coisas no mundo claramente devem ser entendidas como pedra, como mulher, como seja lá o que for. Enfim, há sempre uma margem, uma textura, portanto, aberta. Para poder
entender um pouco mais esses limites da nossa linguagem, é interessante a gente pensar essa relação entre as palavras e o mundo, né? E nesse sentido é interessante se dar conta de que a nossa linguagem, de certa maneira, nessa tentativa de representar, de figurar, de falar sobre o mundo, é ingênuo a gente achar que, que o mundo simplesmente é conivente com a nossa linguagem, ou seja, que ele simplesmente se adequa perfeitamente aos conceitos que nós construímos e às categorias que nós empregamos na nossa linguagem. Pelo contrário, né, tem uma frase que remonta a Nietzsche, né, um filósofo, e remonta também ao Michel Foucault, no livro A Ordem do Discurso, que é essa ideia de que o pensamento, em última instância, é uma violência que nós fazemos às coisas, ou seja, é como se nós impuséssemos ao mundo certas caixinhas, certas categorias que funcionam como se fosse uma caixinha e quisesse que as coisas no mundo se adequassem a essas caixinhas, que elas fossem adequadas às categorias que organizam o nosso pensamento e a nossa linguagem. Mas não é assim. De certa maneira, a gente impõe ao mundo a categoria pedra. A pedra é uma categoria que não existe ela mesma no mundo. Existe essa pedra, aquela outra ali, aquela que é de ferro, aquela que é de não sei o quê. Cada pedra é singular, tem uma forma, tem uma matéria, de um jeito, etc. A pedra, em geral, isso é uma categoria do nosso pensamento. E a gente impõe essas categorias ao mundo, como se fossem coisas que existem no mundo dadas pelo mundo. O mundo não dá categoria pedra. Categoria pedra é uma imposição do nosso pensamento ao mundo, né? Enfim, não sei se ficou claro, mas a ideia é de que, de alguma maneira, o modo como nós classificamos e organizamos a realidade, as coisas do mundo, é uma imposição do nosso pensamento ao mundo, né? Não é algo que vem do mundo diretamente para a nossa linguagem. A nossa linguagem descreve o mundo a partir de categorias que nós construímos e impomos à realidade. Por isso há sempre algo que escapa, há sempre uma espécie de imperfeição, há sempre algo no mundo que de alguma maneira não se encaixa exatamente às categorias que nós construímos. É como se o mundo vazasse pelos nossos dedos, a gente tentasse aprender as coisas no mundo, mas de alguma medida o mundo insistisse em vazar por entre os dedos, extrapolar e não ficar perfeitamente encaixado nas categorias que a gente usa para tentar aprendê-lo, para tentar dar conta dessa realidade que é múltipla, que é complexa e que obviamente não é fácil classificar, dividir, separar, organizar em grupos e categorias, etc. E por isso esse é um esforço humano que nunca vai ser plenamente resolvido. Bem, dito isso, eu vou finalizar a primeira parte dessa aula e na segunda parte eu continuo justamente tratando dessa nossa limitação, imperfeição que diz respeito também à linguagem, né? A nossa habilidade linguística, a linguagem que nós possuímos e os limites que são inerentes a ela. Mas isso vai ser tema da próxima parte dessa aula.